Anterior, né? Anterior que eu falei, ele está um pouquinho à frente, falei de quadril já. A articulação do quadril, ela é um pouco diferente da articulação do ombro, porque agora é uma articulação que recebe peso, descarga de peso corporal. Mas faz o mesmo movimento que o ombro fazia, flexo, extensão, eixo plano, abdução e abdução, a abdução é menor, e rotação interna e externa. Então a gente tem os movimentos em 3 eixos, 3 planos. Então isso é uma articulação mais complexa, que faz movimentos triaxiais. Porém, os traumas aqui, os problemas, são devido à sobrecarga, não de esforço repetitivo de levantar o braço, igual no ombro. Aqui é pela descarga de peso, que ela sustenta o peso na cabeça, tronco e membros superiores. Então, é uma das articulações que suporta carga. Então, ainda tem mais tendência à artrose, por exemplo, no quadril, no joelho, no tornozelo, devido à sobrecarga, descarga de peso. Quem tem um valgo de joelho, quem tem uma coxa vara de quadril, quem tem um distúrbio postural pode ter impacto maior nas articulações, tal como a coluna vertebral também, principalmente a lombar. Agora, aqui não é o esforço repetitivo que vai dar problema, essa descarga de peso. Não, então, o quadril é uma articulação mais estável que o ombro, porque tem ligamentos mais fortes, músculos mais potentes também. Se por um lado no ombro a gente precisa muito do manguito rotador, que dá estabilidade para o ombro, no quadril a gente precisa muito dos glúteos, glúteo máximo, que é o extensor, glúteo médio, que é o abdutor, que as posturas de extensão e abdução encaixam o quadril, principalmente se for associada à rotação interna de quadril. Então a postura de maior encaixe de estabilidade do quadril é extensão e abdução. Então um bebezinho que tem o quadril que sai do lugar, uma criancinha, ela vai ser mobilizada com a fralda, com suspensório, com gesso, tem um nome para isso, Freica, Pavlik, os nomes que a gente vai ver depois, que deixa a perninha do bebê aberta. Por que ela fica com a perna aberta? Para estabilizar. Você vê um bebê neurológico, com PC, algum problema, ele fica com a perninha aberta. Por que ele fica com a perna aberta? Porque a postura de abdução e extensão são posturas que estabilizam o quadril. Agora, em contrapartida, a postura de máxima instabilidade do quadril é essa aqui, ó. Eu sentar e a perna cruzada, mas não sentar com a perna cruzada em 4 aqui não é assim não. Aquela perna cruzada aqui, desse jeito. Porque fica fletido, aduzido e ligeiramente rodado externo. Fletido, aduzido além da linha média e ligeiramente rodado externo. Então esse alongamento aqui, ó, que a gente faz para glúteo, puxar o bumbum, a gente não faz porque tem estabilidade para quadril. Igual é perigoso isso aqui, ó. A abdução é a posição externa no ombro, né? É a posição máxima, instabilidade do ombro, o quadril é essa. E a posição de máxima estabilidade do quadril. A posição até esquisita de você fazer, ó. Estende, abduz o lado interno. Essa aqui, ó. Por isso que então não imobiliza a criança nessa posição. Imobiliza ela com a perninha aberta, que é a abdução da estabilidade do quadril. Certo? Bom. O quadril é uma articulação mais estável que o ombro, permite mobilidade menor, já acabei de falar. Proporciona estabilidade durante as atividades dinâmicas, como caminhar, de caminhar, correr, saltar, subir essa escada. Mas as atividades funcionais, não estou falando nem agachar, algo mais extremo. Precisa de muito quadril. Aí só uma dica para vocês, movimento que você vai ter que mais ativo do quadril é esse aqui, ó. Flexão, que dá função para ele. Flexão que mais tem ganhar, porque com um leve grau de abdução, um leve grau de rotação, já vai dar função boa para ele. Agora a flexão é o que mais vocês vão ter que trabalhar na prática. Só que lembrando, você tem instabilidade, a posição de flexão de quadril é uma posição de instabilidade, não é isso? A de adução também somada e rotação externa. Bom, então, por que o quadril é mais estável? Imagina só, os ligamentos, o femoral, isquiofemoral, né? Então são vários ligamentos importantes que vão dar estabilidade, além dos músculos fortes, glúteo máximo muito forte, glúteo médio, né? Músculos importantíssimos aí na estabilidade, principalmente os glúteos, porque os glúteos fazem abdução, máximo e médio, e fazem extensão, máximo e médio. Faz extensão? E a rotação interna promovida pelo glúteo médio e mínimo. Então fortalecer o glúteo é sinônimo de estabilizar o quadril. Se o seu paciente é um quadril instável, tendência a sair do lugar. Instabilidade, hipermobilidade. E no ombro? A gente falou muito do manguito rotador, não é isso? Estou comparando o quadril com o ombro para vocês.
Igual lá uma vez ou outra eu vou comparar joelho com o cotovelo, que são articulações que fazem um movimento parecido, flexão, é isso? Bom, gente, quando eu estudo o quadril, eu tenho conexão direta com o joelho, tenho conexão direta com a minha lombar. Um quadril que mexe pouco. Se eu mexo pouco, pode dar problema no joelho? Pode. Pode dar problema na coluna? Pode. Por exemplo, hernia de disco, instabilidade do joelho, artrose. Então tem que ter um quadril móvel. Né? Hoje mesmo estava tendo um paciente, não tem a marca na sala da casa dela, estou atendendo ela. Ela reclama direto, dor no joelho direito. A gente começou a ganhar mais mobilidade do quadril dela, a dor, junto com o fortalecimento que eu estava fazendo no joelho, melhorou. Por quê? O joelho estava fazendo a função exagerada ali, ó, que o quadril não fazia. Então você solta o quadril dela mais um pouquinho, nós que é uma idosa, você tem que soltar devagar, né? Mas soltando mais o quadril dela, o joelho agradece, a coluna agradece. Então é uma cascata de problemas. Muitas pessoas têm o quadril travado, principalmente idoso, homem principalmente. Você mexeu o quadril dele, tudo travado. Flexão, extensão, você faz aquele círculo com a perna dele que a gente vai fazer lá na prática, travado. O joelho vai reclamar, vai ter lesão de menisco, vai ter lesão de ligamento, vai ter lesão de coluna lombar, que não é de disco. Porque a articulação está parada, a outra vai ter que fazer o papel dela, vai ficar hipermóvel. Porque uma articulação está hipomóvel. Existe isso lá em cima? Existe. Se o ombro não está bem, o cotovelo vai sentir o esforço, a cervical, são conexões próximas, né? Aí quando você chegar no estágio, os professores da ortopedia vão pedir para vocês, Renata, eu, Darlão, Maurício, todos da ortopedia vão falar para você o seguinte: avalie o paciente que tem lesão de cervical, avalie o ombro também. Paciente com problema na lombar, avalie o quadril também. Ah, vai dar mais trabalho? Vai, mas você vai descobrir se tem alguma limitação. Ah, não deu tempo de avaliar hoje? Avalie amanhã, outro dia, vamos avaliando 3 dias seguidos e vamos tratando também, porque tem que avaliar. Tem que ver como é que está, porque conexão direta. Por isso que o osteopata, que mexe com quiropraxia, que mexe com RPG, reeducação postural global, que mexe com pilates, tem êxito no seu trabalho. Por quê? Eles não tratam a articulação só, eles tratam o corpo todo. E uma coisa vai acontecer na outra, não é verdade? Aí às vezes o paciente chega lá e fica assim, mas peraí, o cara chegou, falei que minha lombar está doendo, mexeu só no minha torácica, mexeu só no minha cervical, é porque na lombar dá para mexer ainda, porque está com dor. Vai liberando as zonas, vai melhorando ali. E assim vai. Não estou dizendo que você não vai tratar o foco do seu paciente, vai ter que tomar cuidado com as articulações adjacentes. E o quadril é uma articulação muito importante para o joelho, para o tornozelo e também para o lombar. Tal como o ombro era importante para quem? Para a cervical, cotovelo e pulmão. Né? São articulações importantíssimas, porque eles envolvem 3 graus de movimento. Então, descer escada, subir escada, andar, sentar e levantar da cadeira, são atividades básicas que o paciente precisa muito. Precisa muito. Você tem que treinar com ele. Treinar funcionalmente, mas ganhar mobilidade também. Uma dor mínima, né, gente? Anatomia, então, de fisiologia do quadril. O quadril tem um componente côncavo. O que é côncavo no quadril? Quando eu falo quadril, eu falo articulação coxo-femoral, não é? O acetábulo. O acetábulo faz um papel idêntico à da cavidade glenoide, não é isso? Só que aí vai encaixar a cabeça do fêmur lá na cabeça do húmero. Então encaixa. Só que esse acetábulo mais profundo ainda. O acetábulo possui orientação caudal para baixo, para anterior para frente e lateral. Óbvio, ele está para lateral, né? Só que está um pouquinho anteriorizado para frente e caudal para baixo, lógico, né? O acetábulo é formado por quem? Quem forma essa cavidade, essa parte côncava? Porque o côncavo não conecta-se com o convexo? O côncavo com o convexo? Essa cavidade côncava tem ossos que chamam pelve. O pessoal chama de bacia vulgarmente. Né? O paciente vai falar para você, minha bacia, né? Não tem problema. Mas é a pelve. Que aí os alunos confundem muito pelve com quadril. Pelve é o quê? Pubis, está aqui na frente, você palpa o pubis. Vem aqui na barriga, no abdômen. Baixa aqui perto da bexiga. O primeiro osso que você palpou aqui, ó, é o pubis. Palpou o pubis. A gente vai fazer isso na prática. Lá. Pubis. O pubis está aqui. Os isquios, ou o tubérculo isquiático, você pega aqui lá no bumbum, ó. Coloca sua perna aqui em cima, ó. Afundou o dedo aqui, você palpou o tubérculo isquiático, os isquios. Da onde saem os músculos isquiotibiais. Né? E o ilíaco é muito fácil, a asa do ilíaco está aqui, não é? A espinha ilíaca. A gente vai fazer toda essa inspeção e palpação mais adiante, que deve estar lá atrás, ainda na aula prática. Né? Aí eu vou recordar isso aqui com vocês, eu vou pedir para vocês lerem de novo o slide para a gente fazer a prática lá. Acetábulo formado pelo pubis na frente, ilíaco à frente principalmente, e os isquios atrás.
Então todos esses três grandes ossos formam a pelve. E os movimentos da pelve são esses, ó. Antero e retro, báscula lateral e rotação. Tá? Rotação. Certo? Então, o quadril, pronto. A coxa femoral faz isso aqui, ó. Flexo, extensão, abdução, adução, rotação externa e interna. Então é diferente. Tá? A pelve, por exemplo, é muito importante lá na neuro. Por isso que o paciente neurológico vai fazer ecoterapia. Porque a pelve faz um movimento oblíquo, como se fosse uma dança oblíqua no cavalo, que melhora muito o paciente neurológico. A marcha do cavalo, na ecoterapia, trabalha a pelve em 3D. Então é um trabalho intenso da pelve, muito bom. Que vai ajudar quem tem, de repente, problema com a coluna também, mas usa mais na neuro. Né? Então a pelve é importantíssima, pessoal. Pubis, ilíaco, isso. Deixa eu voltar a falar sobre isso aí. Possui um lábio acetabular para aumentar a cooptação do quadril. Esse lábio, ou lábaro, é igual ao lábio que tem também no ombro. Como se fosse minha boca, ela é aprofundada pelo meu lábio. Tá? Então ela dá mais pressão ali para encaixe da cabeça femoral no acetábulo. Então o lábio já é parte mole, né? Acetábulo é parte dura, osso. Aí o lábio, ligamento, aí já entra parte mole. Nunca a gente vai falar. Os estabilizadores estáticos, quem são? Lábio, ligamentos, cápsula articular, que é mais externa, músculos são os estabilizadores dinâmicos, certo? Se falha o estabilizador estático, o dinâmico entra, não entra? Se eu tenho uma falha em qualquer um desses estáticos, ligamento frouxo, cápsula frouxa, eu tenho que compensar isso com quem? Com o músculo. Tá? Sempre assim, compensar com o músculo. Então, o componente côncavo que é o acetábulo, a orientação caudal, anterior e lateral. O acetábulo é composto dos ossos da pelve, que a gente falou, isquios, atrás, pubis, vamos palpar todos esses, e o lábio é mais profundo. Como é que você palpar o lábio? Ele é mais profundo. Não dá para palpar essa parte mole. Né? Os ossos, sim. E aqui o componente convexo chama-se cabeça femoral. Porção convexa dela. Convexo, côncavo. Conexão perfeita, convexo e côncavo. O colo é tipo um pescoço ali, né? Na cabeça, o colo e a diáfise. Esse colo é muito importante, porque é o local de osteoporose. Na pessoa, uma mulher branca e magra. A mulher branca e magra. A mulher, se ela é mais pesada, ela tem ossos mais consistentes. A mulher da raça negra tem ossos mais fortes do que da raça branca. Então a mulher, o que tem mais risco de osteoporose? Branca, magra, e de repente não toma sol adequadamente, vai atividade física correta, ela vai ser mais propensa a ter osteoporose. E o colo fêmur e as vértebras lombares são as mais acometidas por fraturas. Que é a fratura por acunhamento das vértebras, fratura do colo, então às vezes eu tenho que fazer prótese de quadril. A prótese de quadril não é só pela artrose, desgaste, pode ser por uma queda. E às vezes acontece o seguinte, a pessoa fratura antes de cair e cai no chão. A pessoa acha que fraturou o quadril porque bateu no chão e quebrou, fraturou. Não, ela fraturou antes, foi uma fratura espontânea, nos casos bem graves. Acontece isso. Fratura e cai. Pode ser pelo choque? Pode. Mas pode ser pelo... Então, osteoporose é prevenido com o quê? Exame de densitometria óssea. A mulher passou na fase da menopausa, ela tem um exame de densitometria óssea aliado ao raio-x. No raio-x vai ficar escuro ali. Densitometria óssea, para ela fazer o trabalho preventivo, reposição hormonal, cálcio, atividade física, principalmente a mulher branca e magra. Ah, mas o homem está livre disso? Também não. Só que ele é menos propenso que a mulher. Então, quando eu falo de quadril, eu estou falando de osteoporose, osteoartrose, muito mais do que as outras disfunções, né? É que é descarga de peso, problema nesse sentido. E já a cabeça femoral, a orientação dela é medial, não é lateral mais, superior, não é inferior mais, igual ao acetábulo, é claro, mas também é anterior, é para frente. Então os dois são projetados para frente. Porém, o acetábulo para baixo, cabeça femoral logicamente para cima. O acetábulo para lateral, cabeça femoral logicamente para medial. Agora os dois são para anterior, são mais anteriorizados. Certo? Então essa é a biomecânica que vocês viram lá atrás, né? Na cinesiologia, né? Estou recapitulando aqui com vocês para a gente falar da ortopedia. Tá? Lembrando que o ângulo de inclinação caracterizado pelo colo do fêmur com a diáfise do fêmur forma um ângulo de mais ou menos 125 graus. Esse ângulo de 125 graus seria esse aqui, ó. Mais ou menos um ângulo assim. Aqui tem a cabeça femoral, tá? Um ângulo assim. Da perna de cá, mesma coisa.
Isso que vai dizer se a coxa, a gente fala coxa, é valga ou vara. Então, ó, meu joelho é assim, ó. Aqui, ó. Lá dentro. Eu tenho o joelho valgo, correto? Minha coxa é vara, contrário. Meu joelho é valgo. Lembra quem tem valgo, não cavalga? Joelho para dentro, a coxa é vara. E o contrário é verdadeiro. Eu tenho o joelho varo, perna de alicate, jogando futebol. Aí eu tenho um joelho varo, uma coxa valga. É o contrário. Então grava isso, tá? Perfeito? Isso são aumentos ou diminuições desse ângulo, que a gente vai falar mais. Esse ângulo de 125 graus aproximadamente. Aproximadamente. Então, traduzindo em miúdos aí para entender. Aquele cara que tem varo de joelho, ou aquela garota que tem valgo de joelho, ela pode ter artrose de joelho, pode, que comprimir mais uma região que a outra. Mas pode ter no quadril também. Às vezes a dor no joelho dela pode até vir do quadril, porque o nervo femoral ele vai até lá embaixo. Então é isso que a gente tem que analisar o paciente como um todo. Perfeito? Às vezes o médico está avaliando o joelho está doendo muito, achando que o problema é só no joelho. Vai fazer um exame, vai avaliar melhor, o quadril também já está com problema. O quadril também está. Aquela pessoa que fez prótese de quadril, melhora a dor que tinha no joelho. Consertou o problema ali. Então aqui, ó, dentro da anatomia da cinese ainda, a cápsula articular do quadril, que é a parte mais externa, a cápsula, ela vem mais externa, lógico, no lábio ou lábio. Mais externa que os ligamentos. Então ela está fazendo uma capa protetora. É bastante resistente e tensa. Muito mais do que a do ombro. Por isso que é mais difícil luxar, tirar o quadril do lugar que tirar ali. Porque a cápsula é muito tensa. Ou seja, estabilizadores estáticos muito fortes. Ligamentos, cápsula, mais forte que o ombro. Então, é mais comum você tratar na sua clínica de fisioterapia instabilidades de ombro que de quadril. Instabilidade de quadril, vocês vão tratar muito na neurologia. Que aí o padrão espástico ou hipotônico do paciente vai gerar uma força que vai tirar o quadril do lugar. Então, muitos garotinhos que vão fazer estágio lá na pestalose, na PAI, no CREA, tem que tomar cuidado se não tem uma luxação de quadril. Lógico que de ombro também é comum para eles. Bom, sendo a porção anterior, a parte da frente da cápsula, mais resistente que a posterior. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é igual, similar ao ombro ou ao contrário? Analisa com calma. É igual ao ombro ou ao contrário? Analisa com calma que eu já deu para vocês. Contrário. É igual ao contrário? Contrário. É ao contrário. Lembra que eu falava que às vezes tinha que fazer isso aqui, ó? Arthur, coloca a mão no outro ombro aqui. Aqui? Qualquer um que você quiser. Eu empurro o cotovelo dele para trás, eu manipulo para trás. Não faço a manipulação aqui, ó. Tem um teste de oco para liberar a cápsula posterior do ombro, que é mais dura, mais rígida, está empurrando a cabeça melhor para frente. Então a cápsula do ombro da frente é mais frouxa, né? Atrás é mais rígida. Ali é o contrário. Grava. Ali é o contrário. A cápsula do quadril posterior, ela é mais frouxa. Ao contrário do ombro, que é mais rígido. Vocês vão ter que manipular o contrário, né? A gente vai ver o que a gente vai manipular de quadril com vocês. Na aula prática, que é mais complexo. O quadril é mais complexo. Tá? Então a gente vai tentando fazer o que é possível. Mas assim, ganhar DM a gente vai ensinar vocês a fazer, mas nem sempre a gente vai ensinar a manipular tudo. Tá? Agora, se a cápsula posterior é mais frouxa, qual que é o mecanismo de trauma típico, por exemplo? Luxação posterior. Posterior. É o cara que cai de moto com o joelho no chão. Ele vai fraturar a patela, às vezes, vai fraturar o platô tibial, mas pode luxar o quadril. É mais fácil fraturar aqui, né? Trauma direto. Ou vai fraturar lá colis, que vai apoiar para não bater o rosto no chão. Ou quem cai da própria altura, igual idoso, cai para se proteger. Mas se ela está com a perna cruzada igual ela está ali, ó. E ela está sentada no banco do passageiro. E o carro bate. E ela bate o joelho no painel, a grande chance dela luxar o quadril. Porque a parte posterior do quadril é mais frouxa. E ela está na posição de máxima instabilidade do quadril. Mas é uma somatória de fatores muito grande, né? Tá com a perna cruzada de jeito, e bater, corrigir frontalmente, mas eu falo o trauma é esse. Essa maior resistência dada, no caso aqui anteriormente, né? Pelos poderosos ligamentos íleo, ó, o ilíaco está aqui, né? Íleo, o fêmur, íleo femoral, e pulbo, o pulso está aqui na frente, pulbo femoral. Então são ligamentos muito fortes. Os dois juntos dão mais estabilidade na frente do que o isquio femoral. Certo?
Então tem uma cápsula e ligamentos mais fortes. Ou seja, estabilizadores estáticos do quadril são mais fortes onde? Na frente. Já no ombro, atrás. Isso é conhecer a cinésio para você reabilitar o paciente. Tranquilo, gente? Bem, a cápsula posteriormente, ela também tem reforço, mas ela é mais frouxa atrás, não é? Ela tem reforço de quem? Ligamento isquio. Ó, o isquio femoral. Quem está sentado bonitinho na cadeira aí, ó, elegante, está sentado nos isquios, aí tudo arrumou já, né? Está sentado nos isquios. Quem está sentado largado, caído, depois do almoço, todo largado, o que acontece? Está sentado no sacro. Se você senta no sacro direto, o sacro é da coluna, não é isso? Você começa a fazer o que com a sua pélvica? Não é com o quadril não, com a pélvica. Isso aqui, ó. Retroversão pélvica. Está causando uma retroversão pélvica em você. Perfeito? Então a criancinha lá que deita, senta sempre na carteira da escola, toda largadinha, você corrigir, para ela sentar lá em cima dos iscos. Igual a mochila pesada, o pessoal vai... Hoje você não vai para a escola porque eles não têm uma mochila de rodinha. A não ser que ela não tenha condição ainda de comprar, mas o pai vai tentar fazer o possível para uma mochila de rodinha. Antigamente não. As crianças com aqueles mochilão pesado andando. Hoje já não, isso já mudou para bom. Só que vão evoluindo para o lado bom. Pessoal, entenderam aqui então? Mais uma vez, que vocês tinham essa especial atenção. Não confundam pelve, articulação, por exemplo, sacroilíaca, que está aqui atrás, com, por exemplo, a articulação do quadril. Quando eu falo quadril, eu estou falando de coxo femoral, cabeça do fêmur acetal. Perfeito? E os termos vulgares, ou que a gente fala coloquiais, ou leigos, você tem que saber. Pelve, a pessoa chama de bacia. Tranquilo? Ah, não vou nem entrar nos outros termos. Pá, pataca, cadeira. Aí você pergunta, se for muito difícil, você fala, onde que é a sua pataca? Onde que é a sua... Onde está doendo? O paciente fala, você tem que saber. Né? Pataca é patela, tá? Pataca do joelho. Ele fala, e a pá? A pá é a escápula. Ele vai. Então, essa linguagem coloquial, às vezes você tem que conhecer, né? De repente algum avô, a avó ainda fala assim, né? Então tem esses conceitos, né? Aí o pessoal falava perônio é fíbula, né? Então, você nem sabe o que é perônio. Então mais ou menos por aí. Bom, então aqui, ó, a extensão. O que é estender o quadril? Isso. Chutar para trás. O que é rotação interna? Pode ser com o joelho estendido, ó. Pode ser com o joelho fletido, que vai mais. E coloca o quê? Ligamento em tensão. Extensão e rotação interna. E nem se tem a abdução, porque a abdução também é uma posição de estabilidade, não é? Então, a extensão e a rotação interna colocam os ligamentos em tensão, por isso que estabiliza mais. Posição de extensão e rotação interna, posição estabilizadora. Associada à abdução, abrir da perna. Tanto que muitos testes para criança em ortopedia pediátrica, você abre a perninha dela para fazer os testes de Stalido, de Ortolani, Baso, você vê se ela tem estabilidade quadril ou não. Flexão e rotação externa relaxa os ligamentos. Coincidentemente, é a posição de maior instabilidade, associada a qual movimento? Abdução. Perfeito? Então, ligamento tenso é sinal de estabilidade, ligamento frouxo, sinal de instabilidade. Por exemplo, o cotovelo. Como é que eu testo a instabilidade do cotovelo? Eu flexiono o cotovelo para fazer o desvio para um lado e para o outro. Se o cotovelo está travado em extensão, eu não mexo nada, só sou fraturado. O joelho é a mesma coisa. Os testes de joelho, para a instabilidade lateral do joelho, tem que flexionar o joelho, para deixar o ligamento frouxo. Certo? Muito bem. Portanto, respectivamente, a posição de máxima estabilidade ou mínima estabilidade são essas. Qual que é a posição de máxima estabilidade, mais estável possível? Flexão ou extensão? Extensão. Abdução ou adução? Rotação interna ou externa? Interna. Essa é a posição de máxima estabilidade. E máxima instabilidade, tendência a sair do lugar, decoaptar, sair do lugar. Flexão ou extensão? Flexão. Abdução ou adução? Adução, linha média. E rotação? Externa. É a perna cruzada que vocês estão.
Aí então quem faz prótese de quadril? O médico vai evitar essa posição. Não que vá luxar, mas evita. Tá? Evita. Lembrando que com a flexão e rotação lateral associados à abdução, o quadril tem uma posição mais instável então, sob o risco de luxar, ou seja, forças externas podem agir ali e tirar o quadril do lugar. Então lembre-se, esse alongamento aqui não é um alongamento bom para quem tem estabilidade de quadril. Se for desavisado e fazer, achar errado que o glúteo máximo está precisando ser alongado nesse paciente tem instabilidade, você vai estar errado. Porque o glúteo máximo tem que ser fortalecido, que é um músculo coaptador, encaixador. Então, para esse paciente, o alongamento não é bom. Entende? Não é bom. Esse alongamento, esse específico. Então, tem que saber especificamente, entende? Agora, mais do que nunca, eu vou cobrar de vocês especificidade. Porque, detalhe, se eu vou fortalecer tudo, alongar tudo, não dá certo para a maioria dos pacientes, dá certo para pouco. Por isso que o paciente, quando está com disfunção, ele tem que ir para o fisioterapeuta, ele não pode ir para o professor de educação física. Porque o fisioterapeuta vai reajustá-lo e ele vai mandar para o professor de educação física para ele manter a vida dele numa boa, aí ele vai ser, o resto da vida dele vai ser educação física e tem que fazer mesmo. Né? Mas antes tem que ajustar. Bom, tranquilo aqui, gente? Esse é o livro do Hall, a edição mais antiga, tem atualizado aqui na biblioteca de vocês, mudou muito pouco na atualizada, assim, em questão de mais figura, imagem, então, alguns exercícios, mas esse livro do Hall e Brand, Exercício Terapêutico em Busca de Função, é um livro que vocês têm que pegar aqui e dar uma lida, tá? Tem que dar uma hora. Os capítulos não são muito grandes, podem estudar patologias aí bem tranquilamente, tá? Hall e Brand, Exercício Terapêutico em Busca de Função, tá? Tem aí. A falta de mobilidade na articulação do quadril com falta de mobilidade, é hipo ou hipermóvel? Hipo ou hiper? Hipo, mexe pouco. Aí eu vou ter que ver, o que ele mexe pouco? É flexão? É extensão? São os dois? É abdução, é adução? São os dois? Rotação interna e externa, entendeu? Eu é tudo. Agora, qual que é a tendência? Alguns músculos encurtam mais? Eu vou dar a dica, ó. Esse momento aqui irrita a maioria dos pacientes da ortopedia. Esse. Que alonga os isquios. Os isquios são biarticulares. Esse movimento aqui, ó, irrita muitos pacientes da ortopedia. Ixi, eu estou no meu ombro. Puxei aqui. Por quê? Envolve o reto femoral, que é biarticular. Então, os músculos biarticulares são os que a gente tem que prestar mais atenção nesse sentido. Tá? Eu já falar deles. Mas antes, uma hipomobilidade, mobilidade diminuída no quadril, pode gerar uma hipermobilidade, uma sobrecarga distal proximal. Traduz isso para mim. Uma hipomobilidade aqui, ó. Hipo aqui, traduz em que? Hipermobilidade proximal ou distal? O que eu quis dizer com essa frase? O Hall e Brand quis dizer. O tornozelo vai sofrer se o seu quadril for travado. Tornozelo vai, mas mais ele que tornozelo, o joelho é mais perto. Isso. Quem que é proximal? Joelho. Proximal, quadril. Distal é o joelho. Proximal. Coluna. Coluna lombar. Sacro ilíaco. Aí vem o problema. Entendeu? Certo? Distal é para baixo. Proximal é para cima. Então pode dar problema no tornozelo? Não está errado, ele falou certo, mas primeiro o joelho. Pode dar problema na torácica? Pode, mas primeiro lombar que está pertinho, a sacroiliaco. Então o quadril é importante nesse contexto aí. Se eu não liberar esse quadril, tiver com hipomobilidade, mas pode ter o contrário, pode ter hiper. Aí a dinâmica é outra, eu vou estabilizar esse quadril. Correto, gente? Dessa forma, como o lombar, que é proximal, a sacroiliaca, que é proximal, e o joelho, que é distal, podem sofrer, não pode? Gente, infelizmente, tem casos que o paciente mal avaliado, que não sei como que faz isso, porque tem exame de marca, para tentar tirar essa dúvida, vai para a cirurgia de menisco no joelho e o problema dele não é no joelho, é no quadril. É grave, não é? E às vezes menos grave. O cara está tratando ali só o joelho, mas não deu atenção para o quadril, não vai melhorar nunca. Ou seja, você tem que avaliar o joelho, está doendo, tem como dar? Tem, claro que tem. Fazer exame ali? Tem. Mas não custa nada fazer um exame proximal, um exame de imagem, ou avaliar melhor essa articulação, que o problema pode estar ali, não é? Mais uma vez, por isso que as terapias que têm mais crescido na fisioterapia são essas. Quiropraxia, osteopatia, RPG, pilates,
trabalha com o corpo todo, isso do stretch, trabalha com o corpo inteiro. Treinamento funcional de uma forma global, a mecanoterapia de uma forma global, a cinésio global. Bom, movimentos do quadril. Então vamos tentar lembrar os movimentos do quadril. Aqui, ó. E assim vai mais, não vai? Porque algum músculo está liberando aí, não é? Então vocês vão ter que aprender, ó. Aqui, ó. Tem que avaliar das duas formas, não tem? Joelho fletido e joelho estendido. Aqui nem tanto, ó. Não tem muita diferença. Joelho fletido ou estendido. Não tem muita diferença na DM, não. Certo? Aí a rotação interna e externa, aí tem diferença. Aqui é mínimo, ó. Mínimo. Com o joelho fletido, vai muito, ó. Vai muito. Então vamos distinguir. Sagital aqui é o quê? É o plano. Plano e plano. Vamos colocar eixo nesse plano? Se aqui sagital é plano, qual que é o eixo sagital? Qual que é o plano sagital, perdão? Se é esse, o plano é a palma da sua mão, é a parede, é o chão, é alguma coisa plana, é a tela do meu computador. Plano. Qual que é o eixo? É uma coisa cilíndrica. Caneta, dedo, um bastão. Pode ser esse eixo? Está paralelo. Pode. Pode? Não. Pode ser esse eixo? Não. Só pode ser esse. Aí, vulgarmente, a gente fala, o eixo tem que furar o plano. O furar o plano que eu estou falando é o seguinte, na geometria, formar um ângulo de 90 graus. Então, acabou. Se o plano é o sagital, o eixo é o transverso. Ah, mas eu aprendi com outro nome, lado lateral, eixo X, Y, isso tanto faz. A gente usa muito como transverso, ou transversal. Eixo transversal, lado lateral, plano é o sagital, flexão. Olha o quadril fazendo. Flexão. Aí o segundo em termos de grau de movimento é o plano frontal, na minha frente, o espelho na minha frente. É a parede. O eixo pode ser esse? Vamos estudar? Não. Pode ser esse transverso? Só pode ser isso, é para furar. Ângulo de 90 graus. Eixo sagital. Ah, eu conheço como antero posterior. Tudo bem. Eixo sagital, plano frontal. Que movimento que faz? Olha lá, ó. Fura aqui, o meu quadril sai lá do outro lado. Fura aqui e o plano é esse. Limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa. E o último, que é o plano transversal, que é deitado. O eixo pode ser esse? Não pode. Esse também não. Só pode ser, que é o longitudinal, também conhecido como céfalo caudal, crânio caudal, né? É o eixo. Aqui está falando o plano, o eixo já sabe. Flexão, abdução, adução lateral e medial. Ou interno e externo, o mais usual, lateral e medial. Pode não ter uma rotação interna e externa? Pode. Mas o mais usual é a rotação lateral e medial. Certo? Revisamos aí a anatomia externa do quadril de uma forma geral. Agora, vamos falar da musculatura, né? Quando é influenciada pela musculatura diartrodial, isquiotibiais e femoral, a maior amplitude, quando não é influenciada, né? A maior amplitude ocorre no plano sagital. Qual que é o plano sagital? Isso. Onde a gente faz o quê? Flexo e extensão. Ou seja, flexão e extensão. Quando eu faço isso aqui, ó, quem está limitando o movimento? O joelho estendido, a flexão. Isquiotibiais. Se eu flexionar o joelho e não aliviar eles, eles são flexores de joelho, aí eu vou mais. Quem limita? O glúteo máximo. Os músculos são extensores, limitam a flexão. Os músculos flexores limitam a extensão. Em contrapartida, a flexão do quadril está ao contrário. Tá? E quando eu estendo o quadril, quando eu faço aqui, quem limita aqui? Reto femoral. O reto femoral é pessoas. Mas nessa posição aqui, ó, o reto femoral limita mais ainda. Por quê? É a posição de máxima extensibilidade do reto femoral. Porque ele é um flexor de quadril, o músculo do chute. Ele é um extensor de joelho, do quadríceps. Essa aqui é a posição de máxima extensão dele. Então ele limita mais. Correto? Aí na hora que eu for olhar para o paciente, eu tenho que saber quem está mais encurtado. Quem está limitando o movimento de flexão? São os isquios ou glúteos? Geralmente são os isquios. Quem está limitando o movimento de extensão do quadril? É o psoas ou o reto femoral? Pode ser os dois, mas geralmente mais o reto femoral. Por quê? Porque são o quê? Músculos biarticulares. Biarticulares, conhecidos como diartrodiais. Eles fazem duas ações. Eles fazem duas ações, a tendência deles é encurtar mais. Eles fazem dois papéis. Certo, gente? Isso não é uma regra, não. Você tem que pesquisar por aí para economizar tempo. Né?
Tem outros músculos diartrodiais, o bíceps lá no ombro, a gente fala mais dele, o tríceps no ombro, não é isso? O tríceps surais lá no tornozelo, é gastrocnêmio medial, lateral e sólio. O sólio não é biarticular, mas o gastrocnêmio são. Então esses músculos vão dar mais trabalho para vocês. Não só na ortopedia, lá na neurologia eles vão estar mais encurtados no paciente. Bom, então para os movimentos funcionais do quadril, temos uma amplitude razoável de flexão, 120 graus, é muita coisa, não? Então, o que você mais vai ganhar de amplitude do seu paciente que tem pós-cirúrgico, artrose, é a flexão, né? A flexão que mais vai dar trabalho para você, que mais precisa. Para sentar, amarrar o sapato, né? Cortar a unha, lavar o pé no banheiro. São coisas básicas, vocês fazem todos os dias, não fazem, não dou conta disso mais. Meu sapato, só um sapato desse jeito aqui, porque o negócio vai me ajudar a calçar. Então, assim, parece simples para nós, mas o paciente ele reclama muito. Por quê? Não tem esse 120 graus. Agora, a abdução e a rotação externa, que é afastando a linha média, eu nem falei de adução, né? Que a adução está próxima da linha média, a adução, rotação medial, aproximada da linha média, mas o que ele vai ter mais dificuldade? A abdução também é rotação externa. Só 20 graus já resolve. Poucos graus já resolve no paciente, tá vendo? O que é 20 graus de abdução? Abre a perna um pouquinho só. O quadril geralmente faz 45 graus ou um pouquinho mais. Então, o principal na hora de tratar o paciente é a flexão, tá vendo? É mais difícil. Exceto quando o paciente tem estabilidade, você vai forçar a flexão, não. Perfeito? Ou não? Sempre que possível, compare mais uma vez o quadril, o coxumal com a articulação do glenomerular, ombro. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de pelve, inclinação pélvica, que dá antero e retroversão. Ocorre no plano sagital. O mesmo plano da flexão de coxa femoral, né? O mesmo plano. Só que aí eu tenho isso aqui, ó. Olha a minha asa do ilíaco, estou pegando ela, certo? O pessoal tem que ter uma referência. Quando eu levo como referência a minha asa do ilíaco, está aqui, ó. Quando ela vai para frente, anteroversão. Quando ela vai para trás, retroversão. O que o pessoal confunde? Toma como referência, às vezes, o sacro. Aí é o contrário, né? Então é o seguinte, ó. Toma como referência a asa do ilíaco, aqui na cintura. Coloca a mão na cintura. O paciente empinou o bumbum. Anteroversão, né? Anteroversão. Aumentou a curvatura lordótica. Ele fez uma retroversão. Retificou. Né? Ele fez o quê? Ele jogou a asa do ilíaco para cima. Não, aqui no caso é frente e trás, como eu falou, né? Empurrou ela para trás. Né? O saco foi para frente. Aí ele retificou a lordose lombar. Retificou. Essa anterreta para no plano sagital. No eixo transverso. Correto? Então, você avaliou o paciente na vista lateral, essa vista aqui, ó. Essa vista para ver a curvatura da coluna, né? E nessa vista aqui você vai ver outras coisas. A altura do ombro, do mamilo, alinhamento da cabeça, obliquidade pélvica, não é? Se a patela é convergente ou divergente. Na vista posterior você vai ver outras coisas. A altura da orelha, escápula, prega glútea, prega da fossa poplítea, alinhamento tendão-calcâneo. Agora essa vista aqui, ó, é para ver a curvatura da coluna. Ver, por exemplo, a pelve como é que ela está, se está anterovertida ou retrovertida. Se ela estiver anterovertida, aumenta a lordose. Se estiver retrovertida, apagou a lordose. Você não pode colocar nunca lá na sua ficha de avaliação. Paciente com retroversão pélvica e aumento da lordose lombar. É incompatível. Está errado. Entendeu? Então, anteroversão pélvica, na pelve, indica o quê? Aumento da lordose lombar. Consequentemente, aumento do ângulo que a gente vai falar aqui agora. A anteroversão promove o aumento da lordose lombar, uma extensão da coluna e flexão do quadril. Já a retroversão pélvica promove uma redução da lordose lombar. Retifica a lordose. Fica retinha a lordose. Extensão de quadril e a rotação pélvica ocorre no plano transversal. A rotação já é outro movimento, nesse plano. Rotação é quando eu faço assim com a pelve. Não é essa para o lado, não. É para cá. Tem pessoas que andam assim, ó. Tem pessoas que andam requebrando, não é? Andam mais com o quê? Com báscula lateral. Essa báscula não é lateral, é essa aqui, ó. Entendeu? Pessoas que andam desse jeito aqui, ó. Pessoas mais aqui assim. Não tem? Então, cada pessoa tem um jeito particular de andar.
Uns usam mais baixo lateral, o outro posterior, certo? Alguns adotam mais postura lordótica, o sufótica, é o anterovertido, o retrovertido. Então tem que avaliar tudo isso perto da situação coxo-femoral. Lembrando que, ó, quando eu falo em pelve, a anteroversão é casada geralmente com o quê? Flexão de quadril, coxo-femoral, tá vendo? Flexão. E já a retroversão, casada com extensão. Miologia, músculos agora. A gente falou essa parte óssea toda, os músculos que fazem mover a coxa femoral. Primeiro aqui que está falando, vai esse aqui, ó. Para frente. Para frente. Flexão. São vários músculos para se mover. São vários. Mas o carro-chefe é o quê? Reto femoral e psoas. Mas olha o tanto que faz. Psoas, elipsoas, tensor da face alada, sartório postureiro, adutor, magro, longo, curto, braço, os adutores também participam dessa flexão. Certo? Mas em menor parte. O motor primário aí é reto femoral e psoas. Extensor de quadril. Aí está no oposto. Se eu estou falando da musculatura está na frente, medial, eu estou falando da musculatura está atrás e lateral. Porque lateral, o glúteo médio também é extensor de quadril, não é? Mas o importante é o extensor de quadril. O bumbum, o teu máximo. Importante. Além de quem? Do biarticular e isquiotibiais. Então, extensor de quadril, glúteo máximo, isquiotibiais, mas também tem as fibras do glúteo médio, o piriforme em menor grau, que é um músculo pequenininho, faz extensão também, é muito mais rotador externo, mas também faz extensão. O que eu vou cobrar de vocês, assim, na prova prática, no dia a dia aqui direto com vocês? Pelo menos 2 músculos principais. Por exemplo, na flexão, vou sempre lembrar vocês do reto femoral e psoas, lá nos filmares, tá? Sempre lembrar vocês aqui do glúteo máximo e dos isquiotibiais. Aí eu vou ter que ensinar vocês como faz prova de força deles e como que depois trata fortalecendo, alongando de forma particularizada, não é isso? Então quando eu for avaliar o quadril, vamos lá, avaliar, quero avaliar força. Força de quadril, tudo isso na prática. Força. Como eu avaliar a força de reto femoral, como eu avaliar a força de psoas? Primeiro, vamos mais fácil, o psoas. Como é que eu vou avaliar a força do psoas? Que posição que eu coloco no paciente? Sentado. Assim que é normal, reto femoral. Joelho fletido. Sentado. Joelho fletido? Então tá. Você vai colocar ele sentado, em pé? Sentado. Sentado? Então eu estou sentado na cadeira, vamos simular aqui. Eu coloco a perna aqui, você vai prever isso aqui, por exemplo. Certo? Flexão de quadril com o joelho fletido. Esse teste de força para quem? Para pessoas com reto enfraquecido. Essa posição que eu testei, tanto pessoas quanto reto femoral. Igualzinho. Vou provar para vocês. O pessoas faz flexão de quadril? Ele participa do joelho? Não. Então esquece. Aqui eu estou testando pessoas, não estou? Com o joelho fletido, eu estou testando o reto femoral bem ou não? Estou. Tá. Sabe por que eu estou? Porque o joelho está fletido. O reto femoral não faz extensão do joelho? Se eu fizesse uma extensão do joelho, o reto femoral estaria tenso fazendo a extensão do joelho, gastando energia na extensão do joelho. Aí eu não poderia forçar ele bem. Então, com o joelho fletido, você testa os dois com uma linguagem que você entender pau a pau. Ó. Correto? Agora me faz uma forma de avaliar mais pessoas, então. Não é essa. Deitado. Dorsal. Com o joelho que jeito? Estendido. Estendido. É aquela posição que você deita o paciente, flexiona o pé para estabilizar a coluna, né? Ele vai chuta para cima, ele faz assim, ó. É um teste para femoral? É, mas é muito mais para o ilho pessoas. Aí eu sei distinguir, eu avaliei ela. Eu não sei, sei que ela tem fraqueza de flexão de quadril. Eu já sei, tá? Eu quero saber o que ela tem de fraqueza. É mais pessoas ou mais femoral? Esse é um teste que você preparar. Por exemplo, ela fez aqui, ó. Grau 4 de força. Fiz resistência, ela fez uma boa. Grau 5 ela tem não, mas grau 4 ela tem. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Ela tem uma gradação menor. O reto femoral está envolvido, não tá? Há uma grande chance de estar mais fraco. Mas como é que eu vou saber? Eu vou testar o reto femoral sozinho. Aí só tem gente que testar isso sozinho do joelho. Aí você não vai fazer o teste reto femoral assim que você faz o quadríceps, não. Assim é quadríceps. Vaso medial, vaso lateral, vaso intermédio, reto femoral. Você deita o paciente. Quando você deita ele, você alonga o reto femoral. Alonga. Aí você tem que esticar o joelho, estender o joelho, deitado na maca. Deixa eu mostrar como é que vocês fazem isso. Aí é um teste específico para reto femoral. Aí eu posso comprovar
Se o paciente tem fraqueza de reto e pessoas igualzinho, muito parecido, mais reto, mais pessoas. Eu vi que pela cara de vocês você achar difícil, tem que fazer lá na prática. Pela expressão facial de vocês, vocês fizer com a cara de paisagem, entendeu mais ou menos. Agora, glúteo isco não tem drama. Glúteo isco eu faço com o joelho estendido de bruço, isso aqui, ó. Proteção glúteo mais isco, correto? Eu acho que é glúteo que está mais fraco. Flexiono o joelho e faço. Eu anulei os iscos, não anulei? Aqui é só glúteo. Mais fácil, né? A diferença de um para o outro. Eu quero testar só isquios. Aí eu tenho que fazer flexão de joelho. Quando eu o paciente de pé, faz só flexão de joelho. Entenderam? Eu testei os dois juntos, extensão do joelho estendido, só o glúteo, extensão de canela com o joelho fletido, e só os isquios, analisando só o joelho mesmo. Então tem como saber, ó, que ela tem fraqueza maior de glúteo máximo e reto femoral. E ela já tem o contrário, ela tem fraqueza maior de psoas e isquiotibiais. O A tem fraqueza dos dois juntos, eu posso testar tudo. Isso que eu tenho grau 3, 4, 5 de força. Aí na hora que for treinar com ela em cadeia aberta, com tornozeleira, com elástico, vou treinar mais aquele que está fraco, não é isso? Posso treinar os dois? Posso, vou treinar mais aquele que está fraco. Um exemplo, vou tratar você. O seu glúteo massa mais fraco. Já percebi isso, vai fazer para mim isso aqui direto. Estendeu o quadril com o joelho dobrado, com peso, com elástico, não vai fazer com o joelho estendido. Ele tem mais fraqueza? Já vi, tire pessoas. Eu vou deitar lá na máquina e vou fazer flexão de quadril com o joelho estendido. Vou fortalecer mais o pessoa dele do que os outros. Então tem que saber o trabalho diferencial. Isso que tem que saber a ação de flexor e extensor. Correto, gente? Aqui, ó. Parte de trás, ó, o glúteo máximo, importante extensor. Isquiotibiais, ó. O bíceps femoral na parte lateral. Aí vem semi e semi. Semi-tendine e semi-membranoso. Observe aqui, que são os extensores. Mas os isquios, além de extensão de quadril, começam biarticulares, sai lá do tubérculo isquiático, chamado de isquiotibiais, eles cruzam a articulação do joelho e vai na tíbia. Então por isso que é biarticular. Participa do quadril e cruza o joelho. Certo? Agora, da parte da frente, os alunos confundem muito. Ah, esse movimento aqui, ó, quem faz isso aqui? Quadríceps. Não, não é quadríceps que faz isso aqui, flexão de quadril. Do quadríceps, só o reto femoral. E olha que nessa posição aqui, o pessoas trabalha muito mais, não trabalha? Os músculos vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio fazem extensão de joelho. E um do quadríceps faz flexão de quadril, é o reto femoral, que é articular. Então tem que saber essa musculatura aí toda. A gente vai cobrar muito de vocês. Dá, aí, tipo assim, uma extensão de quadril, todos os Luiz que faz a extensão também? Aqui, ó, a extensão de quadril pura aqui, ó. Todos os isquios fazem, mais o glúteo máximo, certo? E não são só eles não, tem mais músculos que fazem isso aqui, piriforme, tal. Agora, você quer enfatizar glúteo, aí você tem que fazer o quê? Flexionar o joelho, por quê? Você anulou os isquios. Os isquios estão gastando energia dentro do joelho, então, vocês não estão tensos aqui, ó? Aí aqui eu vou enfatizar quem? Bumbum, glúteo. Eu posso ser em pé, quatro apoios, na máquina, do jeito que você quiser. Ah, mas eu posso ter cadeia fechada, agachamento. É até melhor. Estou falando cadeia aberta. Com a extremidade discal livre. Agachamento trabalha mais coisas ainda, entendeu? Agora, os isquios também, nem ensinei isso agora, mas eles fazem um componente de rotação interna e externa do joelho, que é mínimo. Dá para trabalhar assim também, mas nem expliquei isso agora, tá? Para não complicar. Não confunda a rotação interna e externa do joelho com a de quadril, tá? A de joelho é mínima, poucos graus. A gente nem leva muito em consideração. Então aqui, olha lá, ó. Aí eu destrinchei, tive que rasgar o glúteo ali, ó. Lá internamente, ó. Aí eu tenho quem? Aqueles que dão mais trabalho para vocês, ó. Nervo ciático pertinho do piriforme, ó. Gênero superior, gênero inferior. Ó o formato dele, ó. Não é um quadrado? Não é quadrado lombar aqui não. Quadrado femoral. Piriforme. Então esses músculos aqui, ó, que a gente vai falar agora, são os importantes rotadores externos. Alguns são extensores, como o piriforme. Esses músculos aqui são cortados no glúteo máximo e médio para fazer cirurgia de prótese de quadril. Depois costura eles. Prótese de quadril. Essa é a camada profunda, abaixo do glúteo. Né? Então, primeiro, glúteo máximo, olha como ele é importante, olha o volume dele aqui. Ó. Glúteo máximo não é só estético,
Muitos malham muito, o bambu, ele é estético, ele dá estética bonita para o corpo, mas ele não é só estético, ele é extremamente funcional. Para o atleta, para saltar, para correr, para a pessoa que não é atleta, para estabilizar, e as pessoas falham em não malhar bambu. Ainda bem que hoje em dia está sendo muito difundido o quê? O exercício de agachamento, né? Antes você falava que a gente não podia e tal. Agachamento, afunda, avanço, búlgaro, por quê? Trabalha bambu. E além disso, quadríceps para o joelho. Então são importantes estabilizadores do quadril. Glúteo máximo forte significa estabilidade do quadril. Biomecânica boa do quadril. Porque o glúteo máximo é extensor, ele é abdutor, e ele é modo externo. Faz muita coisa, não faz? Estende, abduz e modo externo. Importantíssimo, o glúteo máximo, então a inserção dele. E aqui o glúteo médio, fica mais lateralizado. Esse músculo é importante também na estabilidade do quadril, porque ele faz a abdução do quadril, abre a perna, e ele estende também, não estende? Se eu perguntar para você, qual que é o principal extensor do quadril? Glúteo máximo. Qual que é o principal abdutor do quadril? Não é o máximo. Mas pela posição deles, né? O glúteo máximo, onde que ele está? Ele está atrás? O glúteo médio está do lado? Então é só por aí, ó, olhar a origem e inserção, que fica fácil de entender. O glúteo médio ele é mais abdutor, está aqui do lado. Então o glúteo médio, cadeia fechada, ele faz isso aqui, ó. Ele segura sua pelve, aquele teste de Trendelenburg positivo. Ele segura sua pelve. O glúteo médio fraco é sinônimo de marcha com má qualidade. Marcha com má qualidade. Certo? Igual lá antes, era o ombro instável devido ao manguito fraco. Se eu falei lá atrás para vocês que o manguito podia estar fraco, trapézio dos inferiores podia estar fraco, trapézio das médias, lembra? São os músculos mais propensos a estar fraco. No tornozelo está mais fraco, geralmente é o tibial anterior, que o pessoal usa pouco. Agora aqui no quadril é o glúteo médio. Por que o glúteo médio? Você usa muito quem? O tensor da face lata, que também é um abdutor importante. E ele geralmente está tenso. A gente esquece de fortalecer o glúteo médio. Aí o glúteo médio, você faz o teste de força, também fortalece, assim. Em cadeia aberta, abduzindo neutro. O que é abduzir neutro? Sem flexão e sem extensão. Só para o lado. Agora, se eu faço uma leve flexão, eu solicito mais fibras do tensor da face lata. E é isso que o paciente faz no prova de força, ele dá uma roubadinha. Você pede para levantar a perna, ele vai levantar a perna fazendo flexão. Aí você coloca a mão na frente, ele bate na sua mão. Faz esse teste. Geralmente o paciente tem fraqueza de glúteo médio e de tensor da face ele não tem. Geralmente o paciente tem fraqueza de manguito, de deltóide ele não tem. O paciente tem fraqueza de trapézio fibras inferiores, mas fibras superiores está bom. Então essa correlação aí, ó, nas articulações você tem que sempre lembrar, tá? Você usa muito gastrocnêmio lá no tornozelo, ele é forte, mas esquece de fortalecer o tibial anterior. Que aparelho na academia que vocês fortalecem o tibial anterior? Ou seja, vocês fortalecem o tibial anterior na academia ou não? É esse Tem que aqui, pegar lá, né? jogar coisa e fazer um movimento de dorso. Esse aqui. Quase ninguém faz, não é? É esse aqui que coloca um peso aqui? Não, esse é sólido. Sólido. Esse é sólido. Joelho flexionado é sólido. Joelho estendido é gastrocnêmio. Panturrilha todo mundo malha. Por que malha? Porque fica bonito, o formato arredondado, coloca o sapato de salto, fica bonito. Então, o músculo da estética, a gente pensa mais, não é? Voltando para cá. Glúteo máximo, extensor, né? Glúteo médio, abdutor. Você também faz. Abaixo do glúteo médio, mais profundo, tem quem? O glúteo mínimo. Importante é o tamanho interno, importante é o abdutor também. Tá? Só que menos, que ele é menorzinho, tá vendo aí? Glúteo, sinônimo de estabilidade de quadril. Máximo, médio e mínimo. Fortalecer os três. Máximo. Como eu fortaleço mais mínimo e médio? Rotação medial, abdução. Como eu fortaleço mais glúteo máximo? Extensão, rotação lateral. E agora os que dão mais trabalho para vocês. Uma sequência. G, ó. Esse do meio. Aqui, ó. Gêmeo superior. Gêmeo superior. Aí pula aqui, gêmeo inferior. Obturador. Obturador. Interno e externo. Olha aí. Gêmeo inferior. O superior não é esse? O inferior é esse. O meio desse é o obturador. A gente vai pedir para vocês revisarem mais essa anatomia aí, tá?
Vamos lá, abdutores. Fala dois para mim, principais. Flexor, reto femoral e psoas, né? Extensor, glúteo, máximo e isquios. E abdutor? Glúteo médio e terceiro facial. Glúteo médio e tensor. Mas são só eles? Não, olha o tanto que faz. Glúteo médio, tensor da face lata, glúteo máximo, também as fibras dele fazem a abdução. Glúteo mínimo. Na verdade, na abdução aqui, todos, né? Glúteos. Adutor, são os músculos que partem na lateral da coxa? Não, na parte medial, na parte de dentro. Quem está na parte de dentro? Magro, longo, curto. São esses que eu vou colocar você. Braço. E lembrando ó, que o quadrado femoral também é um importante adutor, que ele é adutor e rotador externo. Pectíneo, trânsito interno e externo, são alguns músculos rotadores externos, são também o quê? Adutores. E os isquiotibiais estão na parte de dentro. Os mediais são semi-tendinoso, semi-neuronal, na parte de dentro. Porque são biarticulares, né? Na parte de dentro e posterior. Isquios. Quem são isquios mediais aqui? Semi-tendinoso, semi. Mais grave. Os principais são adutor magro, longo, né? Finalizando essa sequência aí, ó, os rotadores, que geram mais dificuldade no meio dos alunos. Rotator medial interno. Lembra de novo os glúteos. Lembra que a força de máxima de estabilidade é a rotação interna? Então lembra do glúteo médio e mínimo. Rotador interno. Tensor da face lá também. Ou 20, né? Os adutores estão na parte de dentro. Os que estão na parte de dentro também dos isquios, sempre tendinoso e membranoso, além de aduzir, fazem rotação medial também. Aduz e roda medial. Na rotação lateral, lembra do glúteo máximo. E os músculos que se rebatem no glúteo máximo são todos lá embaixo. O, GG e PQ. Glúteo máximo, que é o rotador externo importante, rebate ele. O, GG e PQ. O de rotador interno e externo, GG de gênero superior e inferior, PQ de piriforme e quadrado femoral. Além disso, o glúteo máximo. O médio também faz um pouco de rotação lateral. O médio, na verdade, e os isquiotibiais na parte lateral, né, também. O glúteo médio, ele faz quase que um movimento quadril, né? Quando faz flexão. Ele é um extensor? É. Ele roda medial? Roda lateral? 3 movimentos. Mas ele principalmente é o quê? Abdutor. Certo? Correto? Certo. E finalizando essa parte, a parte mais de vascularização e tudo mais que eu te falava da mecânica. Até aqui tá tranquilo? Deixa eu falar. Bom, então eu revisei ossos com vocês, pelve, né? Coxa femoral. E agora, a inervação que vem do plexo longo sacral. Então quer dizer que eu posso ter um problema lá na lombar que pode irradiar para o quadril? O hernia de disco, um lá, né? Com certeza. Então, o nervo obturador, o nervo femoral aqui, ó, ele vai lá para o joelho também. Esse nervo femoral é a razão pela qual você sente dor no joelho e vem lá no quadril. Agora, a inervação proveniente desse nervo então femoral pode resultar em problema de disfunção no quadril e gerar dor ou problema no joelho. A cabeça do fêmur é vascularizada pela artéria do ligamento redondo, ramos das artérias circunflexas. Aqui a gente vai falar muito dessa vascularização em quem tem, por exemplo, graus de desgaste como leg calf pelvis, ou seja, necrose vascular da cabeça femoral. Então a gente vai falar um pouco disso também, depois lá na frente. Tá? Bom, lembrando que a pressão, ou seja, o edema induzido pelo derrame articular aqui, ó, pode reduzir o suprimento sanguíneo para a cabeça do fêmur e também algumas regiões do quadril. Lesionados, por exemplo, numa fratura, né, num desgaste maior. Então pode ter compressão nessa região aqui devido à rede vascular. Bom, vamos tentar entender algumas deformidades que podem ocorrer aqui. Ó. Lembra que eu falei de antero e retroversão? Antero e retro? Quem tem hiperlordose acentuado pode ter problema no quadril, na coxa femoral, pode ter problema no joelho e na lombar. Né? Quem tem retroversão também. Então aqui, ó, ângulos de inclinação e de torção. Ângulos anormais do fêmur podem ocasionar transtornos de sobrecarga articular no quadril, na coxa femoral, e articulações distais, joelho e tornozelo, e articulações proximais, sacroiliaca e lombar. Certo? Distal, joelho e tornozelo, proximal, sacroiliaca e lombar. O ângulo de inclinação tem cerca de 125 graus. O que é esse ângulo de inclinação que eu acabei de falar? É a inclinação da pelve.
Da pelve não, perdão. Da cabeça do fêmur com o colo e com a diáfise, 125 graus, que dá uma coxa valgo-vara. No adulto jovem, idoso, pode chegar, por exemplo, a 120 graus. O aumento dessa angulação ou diminuição pode gerar uma coxa valga ou vara. Então aqui, ó, o aumento da angulação de 120 graus para mais gera uma coxa valga. E um joelho, então, vago. Coxa valga, joelho, vago. E a diminuição da angulação dessa coxa vai gerar uma coxa vara, não é isso? Com o joelho valgo. Ok? Então eu posso ter valgo ou varo de joelho associado a valgo ou varo de coxa, quadril. Então acho que a compressão vai ser diferente, né? Já o ângulo aqui, ó, de torção, onde a gente faz antero e retro, é cerca de 12 a 15 graus. Você vê aqui, ó, a angulação 12 a 15 graus, isso é normal. Aumentou, anteroversão. Diminuiu, retroversão. Aumentou, anteroversão. Pode aumentar para quanto? 20, 25, até 30. É a pessoa que tem uma hiperlordose acentuada. E pode diminuir de 12 para 8. Aí a diminuição é menor. Aí é a pessoa que tem o quê? Retroversão. Apaga a curvatura da bronca. O aumento patológico dessa angulação é a anteroversão pélvica. O aumento para quanto? De 15 para 20, 25, 30. Imagina uma bailarina, um capoeirista que tem uma hiperlordose acentuada. Ele trabalha muito essa lordose, muito no balé, na capoeira, na distrofia muscular do Duchenne, na neuro, na gestante, né? Então pode chegar perto de 30 graus. Diminuição patológica dessa angulação significa retroversão pélvica. Aí vai caminhar rumo aos 8 graus. Aí é bumbum para dentro, retroversão pélvica, para cá. Certo? Coxa, vara então, vara, joelho, valgo. Coxa, vara, joelho, valgo. Geralmente é casado com anteroversão pélvica. A pessoa que tem, geralmente, o joelho mais para dentro aqui, a coxa, vara, empina mais o bumbum. Ó, faz isso. Certo? O contrário é verdadeiro. Quem tem a coxa, vara, valgo, aliás, joelho, varo, tem tendência a fazer o quê? Retroversão pélvica. Tá? A perninha de alicate, perna de jogador, tendência a bumbum achatado, retroversão pélvica. Entenderam isso, gente? É o mais comum, não é uma regra, mas é o mais comum. Certo? Ou não? Não tem que estar os três casados não, tá? É comum, mas não tem que estar os três casados. E é bom vocês medirem a discrepância de membro, o tamanho do membro. Como começa a discrepância de membros? Real, osso, perdeu massa óssea na tíbia, na fratura, perdeu massa óssea no fêmur. Tem a perna menor que a outra. Pega aqui, ó, da espinha ali, canto superior, com a fita métrica, e mede até o malelo medial. Mediu aqui e aqui, deu menos centímetros, discrepância mínima, tá normal. Pessoas que perdem 2, 3, 4 centímetros de usar sapato com salto, fazer tração no osso, para o osso crescer mais. Diferença superior a 2 centímetros pode gerar transtorno postural importante, escoliose, alteração no joelho, então discrepância de mais de 2 centímetros, tamanho real. Como que a gente faz a aparente? A gente pega a fita métrica e mede da cicatriz do umbigo até o malelo. E se tiver diferença, aí não é osso. Pode ser uma obliquidade pélvica, pode ser um músculo paralombar muito tenso. Aí é postural, não é osso, tá? Osso é grave. Se o osso é menor que o outro, é grave. E aí, a gente vai fazer então com vocês agora a avaliação do quadril. Vou deixar isso aqui para avaliação e tratamento para a gente começar já nas próximas aulas, tá? Mesmo porque a gente vai dar uma parada no quadril aqui agora, porque a próxima aula são para apresentar os trabalhos de vocês, certo? Aí a gente vai finalizar o membro superior, junto com as atividades que a gente vai ter lá na quinta escola, de atividade de extensão, prova teórica e prática, a gente vai dando o quadril restante. Aqui tem a anamnese do quadril, eu vou dar o exame físico e o tratamento. Primeiro que eu vou falar de quadril, eu vou falar de joelho, tornozelo e coluna, que é a parte final nossa, só na M2. Né? Certo, gente? Então, o que é importante? Vocês irem estudando a parte teórica, quando a gente for dando a prática, vocês já estão mais interagindo comigo. Tá? Por isso que a teoria está um pouquinho mais à frente da prática.
Dúvida, pergunta? Quadril é mais fácil ou mais difícil que o ombro? Mais fácil. Por que é mais fácil? Hã? Você já viu, mas por que principalmente? O quadril é a coxa femoral, tem que falar de sacro líquido, falar de joelho, mas o ombro tem que falar de glenomeral, escápulo torácico, externo-auricular, a contra-auricular, são muitas articulações complexas. Isso que é mais complexo para você estar o ombro e o quadril. Para isso, eu vou dando anamnese depois, perguntas e o exame físico. A primeira doença que a gente já viu é essa aqui, ó, osteoartrose de quadril, e depois a artroplastia de quadril. São as doenças aqui. Ninguém quer perguntar nada? Ok? Chamado então. Deve passar deve ser 23, deve passar só primeiro. Ele tem 2 horas. A turma de vocês agora, vamos ver aqui no conteúdo que eu lancei, mas só para vocês me lembrarem. A gente fez todos os testes especiais, né? Estabilidade. Não entramos ainda na mobilidade do ombro. Não. Nem inspeção de ocupação, né? No ombro? Não. Tratamento tipo mobilidade, nem micromovimento a gente fez. Né? Nada, né?